Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre equilíbrio químico. Algumas características do equilíbrio, sobre a reação ser reversível, KC, KP e muito mais. Acompanha comigo após a vinheta. Gente, antes da gente falar sobre equilíbrio químico, é uma situação super favorável para a reação química, você vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, vai deixar o seu like e compartilhar com um montão de gente, porque isso vai nos ajudar bastante a trazer mais novidades e dicas importantes para vocês. Hoje, a dica é sobre equilíbrio químico. Imaginarmos um equilibrista numa corda, aquilo ali é uma situação de equilíbrio, mas que tem fatores externos que podem interferir nesse estado de equilíbrio, como o vento ou quando ele se desconcentra. Isso acontece com a reação química também. Ela atinge o equilíbrio, mas tem fatores externos que podem perturbar esse equilíbrio. E a reação corresponde a isso. Ela se reage de uma maneira para se manter no equilíbrio. Isso é conhecido como princípio de Le Chatelier. Mas hoje, antes da gente falar destes fatores, é importante a gente entender o que é o equilíbrio químico, como que uma reação atinge o equilíbrio químico e quais as características importantes para atingir esse chamado equilíbrio químico. Tudo acontece no início de uma reação. Nós temos os reagentes, substâncias iniciais que vão se combinar ali para formar substâncias finais que são os produtos. No início nós temos reagente e não temos produto. A partir de um tempo, há um consumo desse reagente para a formação de produto. E pode chegar em um certo tempo, em uma certa temperatura, que vai coexistir reagente e produto. É nesse momento que coexiste reagente e produto é que pode atingir o equilíbrio químico. Ei, não são todas as reações que atingem equilíbrio químico. São somente reações reversíveis. Reações reversíveis são aquelas que se processam nos dois caminhos. O reagente vira produto, o produto volta a ser reagente. Então, tem algumas reações que isso acontece. Como a gente já viu aqui no canal sobre hidrólise, que é um processo de quebra do sal, que vira o ácido e a base. Esse ácido e essa base volta a ser sal e água. Nas reações orgânicas, reações de esterificação, isso pode acontecer de atingir o equilíbrio químico. E em outras reações envolvendo principalmente gases, elas podem atingir o equilíbrio. Um exemplo de equilíbrios, além da reação ser reversível, é acontecer em sistema fechado, que não vai ter troca com o meio externo e esse equilíbrio pode ser atingido. Então, quando eu tenho uma água que entra em ebulição, então eu tenho ali uma parte da água sofrendo vaporização, eu tenho a velocidade desse líquido se transformando nesse gás e esse gás pode voltar a ser líquido. Esse processo pode atingir um equilíbrio químico no sistema fechado. Eu vou ter a velocidade da vaporização e vou ter a velocidade como o vapor volta a ser líquido, que é a velocidade da condensação. Então, ali atingiu o equilíbrio químico. Então, sistema reversível, sistema fechado e a temperatura constante. Atingir o equilíbrio químico, no equilíbrio, as velocidades das reações têm que ser iguais. Como eu disse para vocês, vai ter duas reações acontecendo simultaneamente. Vou chamar de reação 1 e reação 2. Então, eu vou ter duas velocidades, V1 e V2. V1 e V2 vão ser iguais. Atingir o equilíbrio químico em um certo tempo, naquela temperatura constante, a partir daquele momento, V1 e V2 são iguais. Agora, e as concentrações? Na química, usamos esse colchete para representar a concentração. Assim como lá na lei da velocidade, quando a gente vai pegar a variação, das concentrações, a gente usa esse colchete. Esse colchete representa aqui concentrações, tá, gente? R de reagente, P de produto. Essas concentrações devem ser constantes, não necessariamente iguais. Pode ser que no momento em que atingir o equilíbrio eu tenha mais reagente do que produto, ou ao contrário, ter mais produto do que reagente, ou elas podem ser iguais. Mas não é uma regra. A concentração do reagente e produto tem que ser igual no equilíbrio? Não. Elas são constantes. A partir do momento que atingir o equilíbrio químico, essas concentrações não se alteram mais. Outra característica importante. Às vezes a gente acha que o equilíbrio químico, quando a reação atingiu o equilíbrio químico, ela parou de acontecer.
Nunquinha. Ela continua ocorrendo. O que ocorre são os aspectos microscópicos, que é a colisão entre as partículas, que é a formação ali do complexo ativado, que é o topo máximo de energia, a reorganização. Essa parte microscópica, ó, continua acontecendo no equilíbrio químico. O que para de acontecer, o que a gente acha que a reação parou, é porque para as mudanças macroscópicas, que é a mudança de cor, formação de precipitado, liberação de gás, isso para. Mas o equilíbrio químico é dinâmico, a reação continua ocorrendo, certo? Então essas são as duas características principais. Agora que você já entendeu o equilíbrio químico, existem vários gráficos para representar este conteúdo. Aqui nós temos um gráfico de velocidade versus o tempo. E onde tracejei aqui, ó, esses pontilhadinhos, a partir desse ponto em que V1 e V2 foram iguais, é ali que atingiu o equilíbrio químico. Quando é um gráfico representando concentração, a partir desse tempo, né, que a temperatura foi constante, as concentrações agora também são constantes, tá? Podendo ter mais reagente ou mais produto, ou elas podem até ser iguais, mas o importante, atingir o equilíbrio químico, essas concentrações não se alteram mais. Outro ponto importante dentro do equilíbrio químico é a tal da Kc e Kp. Pessoal, a Kc é uma constante de equilíbrio em termos de concentração. Daí o termo C, tá? Só que essa concentração não é qualquer concentração. Porque na química a gente tem lá no conteúdo sobre soluções, concentração mol por litro, concentração grama por litro, né? Tem título. Aqui quando falar em concentração, a gente vai usar a concentração mol por litro. É aquela onde a gente pega o número de mols, que é a quantidade de matéria, e divide pelo volume em litros. Isso é a concentração mol por litro. Você vai usar sempre elas. Pode ter exercício que já te dá essa concentração pronta em mol por litro e no equilíbrio. Então, basta você substituir na expressão do equilíbrio. Vai ter casos que você vai ter que calcular as concentrações e atingir elas no equilíbrio, fazendo uma tabelinha do equilíbrio. E vai ter casos que você vai ter que converter. Talvez o exercício te deu as concentrações no equilíbrio, mas está em gramas por litro. Então, você vai converter de gramas por litro para mol por litro. Aí você lembra que existe uma relação. Você pode pegar essa concentração, grama por litro, e dividir pela massa molecular desse composto. E você faz essa conversão, tá? Mas tá, o que é Kc? Kc, então, é produto, concentração do produto, dividido pela concentração do reagente. Como assim? Olha essa reação química aqui reversível, tá? Essas duas retinhas indicam reversibilidade. Aqui a amônia tá gasosa, né? 2 mols dela, 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. A reação já está balanceada e isso é importante. Agora a gente vai montar a Kc. Nós vamos pegar a concentração do produto primeiro, ó. Quem é o produto? N2 vezes a concentração de H2 é vezes, viu? Elevado a 3, dividido pela concentração de NH3 elevado a 2. Olha, colocamos produto sobre reagente, isso é Kc. Então, sempre a Kc é montada por produto dividido pelo reagente elevado aos coeficientes. Então, a reação tem que estar balanceada. Outra dica importante para você anotar bem aí é que os reagentes e os produtos no estado sólido e líquido puro não participam da Kc. Até porque eles não interferem na velocidade da reação, lá na cinética eles não participam. Então, esse K não vai incluir estado sólido e líquido puro. Lembrando que líquido puro é diferente de aquoso, né? Aquoso é a adição da água, que sofre ionização e dissociação, o aquoso participa. Outro detalhe, a água não participa aqui, porque a água vai estar no estado líquido puro. Ela não vai participar da Kc, porque ela tem a sua própria auto-ionização e sua própria constante, que é o Kw. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Hoje, as dicas foram a respeito do equilíbrio químico, suas características e sobre a Kc, que é produto sobre reagente elevado aos coeficientes. Lógico, temos vários exercícios sobre como calcular a Kc e a relação entre Kc e Kp, mas isso fica para os próximos vídeos. Tchau e até mais!